Olá, seja bem-vindo! Estamos iniciando o segundo ano do ensino médio da disciplina de Biologia. Nesta etapa, vamos abordar a biologia dos animais e a biologia das plantas, percebendo a diversidade de milhares de espécies. Seguindo o nosso estudo, vamos nos aprofundar na biologia humana. Vamos conhecer cada sistema do corpo humano: o sistema digestório, circulatório, ventilatório, nervoso, excretor, locomotor e endócrino. Vamos saber como eles desempenham as complexas funções que mantêm a nossa vida. Vamos analisar com muita atenção o sistema reprodutor, entendendo a fecundação e o desenvolvimento embrionário, temas fascinantes da reprodução humana. Vamos também falar de sexualidade e de saúde, conhecendo o nosso corpo para ter uma melhor qualidade de vida. Espero que você goste da jornada e que se sinta mais capacitado no final do estudo. Vamos começar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? As plantas são fundamentais para o nosso planeta, certo? Além de bonitas, elas têm funções muito importantes para a natureza. Mas o planeta Terra nem sempre teve plantas. Elas surgiram há cerca de 500 milhões de anos atrás. Primeiro apareceram nos oceanos e depois na superfície terrestre. As plantas produzem oxigênio, que é essencial para a respiração dos animais, e retiram da atmosfera o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o gás que desencadeia o efeito estufa. Através da fotossíntese, as plantas produzem substância orgânica que serve para a nutrição das próprias plantas e dos animais que se alimentam de vegetais. Além disso, os vegetais são utilizados na construção civil, na fabricação de móveis e de papel, e na produção de remédios e cosméticos, e principalmente para a nossa alimentação. O nosso planeta tem uma grande diversidade de vegetais. Existem aproximadamente 500 milhões de espécies, e cerca de 2/3 dessas espécies estão na região dos trópicos. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. 75% de todas as espécies florestais estão concentradas na floresta tropical atlântica e na floresta amazônica. Infelizmente, algumas espécies vegetais não existem mais ou estão ameaçadas de extinção. Hoje, o Brasil tem apenas 7% da Mata Atlântica original. As principais causas da destruição das florestas são o desmatamento, as queimadas, a destruição das matas para agricultura e pecuária e a introdução de espécies exóticas que não são nativas das florestas. Existe uma grande variedade de plantas na natureza. Elas são classificadas de acordo com uma ordem evolutiva e com a presença ou não dos órgãos vegetativos. Os órgãos vegetativos são raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. As talófitas são os vegetais mais simples, não têm órgãos vegetativos e os representantes são as algas unicelulares, aquelas de uma célula só. Os musgos fazem parte do grupo das briófitas, vegetais intermediários avasculares. As pteridófitas, conhecidas como samambaias, são plantas intermediárias vasculares. As gimnospermas têm todos os órgãos vegetativos, mas não produzem fruto. Os pinheiros são um exemplo desse grupo. Já as angiospermas são os vegetais mais complexos, têm todos os órgãos vegetativos e produzem frutos. São exemplos das angiospermas, a laranjeira e o pessegueiro. Até mais, a gente se vê. Olá, amigo! Existem mais de 1 milhão de espécies de animais em nosso planeta. Dá para acreditar nesse número? Pois é melhor ir se acostumando com eles. Os animais estão adaptados aos mais distintos tipos de ambientes: desertos, florestas, mar e ambientes dulcícolas, que são os ecossistemas de água doce. Enfim, em todos os tipos de ambientes, existem animais adaptados.
Os animais são muito importantes até para a economia. Alguns são usados como transporte, outros são fundamentais para a fabricação de tecidos ou alimentos. Mas, além disso, animais são importantes para a natureza. Desempenham funções como fertilizar o solo, dispersar sementes e polinizar as flores. Agora, eu convido você a estudar as principais características destes animais. Vamos lá? Você já sabe que existe mais de 1 milhão de espécies de animais, mas, infelizmente, muitos estão ameaçados de extinção. A caça predatória, a destruição dos habitats e a pirataria de animais silvestres são algumas das causas que os têm ameaçado. Muitas pessoas acham que não importa se uma espécie lá do outro lado do mundo está desaparecendo, mas tudo está ligado. E as suas ações podem afetar todo o ecossistema. Um exemplo claro é o de um predador na cadeia alimentar. Ele tem o papel de controlar a espécie da presa. Se ele for extinto, a população sem predador acaba crescendo mais do que deveria. Agora, se a presa for extinta, o predador fica sem alimento e vai, por consequência, ser extinto. A natureza funciona em harmonia. E aí a gente se pergunta: qual será o papel do homem no ecossistema? Pense nisso. Os animais são agrupados em filos conforme as semelhanças entre eles, o que garante certos graus de parentesco. Você sabia que os poríferos, como as esponjas, apresentam a organização mais simples dentre os animais? E que os quinidários, como as águas-vivas, apresentam um sistema digestivo bem primitivo? E os plateumintos são vermes de corpo achatados, como a solitária. Você pode descobrir também por que os artrópodes apresentam patas articuladas, como os insetos. E, por fim, perceber que os equinodermos são marinhos, como a estrela do mar. São muitas espécies e curiosidades. Então, o que você acha de identificar os animais e ver como eles se encontram no ecossistema? Lembre-se que você também faz parte dele. Até a próxima! Olá, tudo bom? O sistema de transporte da sua cidade é eficiente? Você sabia que no nosso corpo temos um sistema exclusivo para transportar nutrientes, gases respiratórios, hormônios, resíduos do metabolismo celular e outras substâncias que trafegam pelo nosso organismo? Trata-se do sistema circulatório. Atualmente, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Por isso, é importante entender o sistema circulatório. Assim, podemos tomar os devidos cuidados para manter a saúde. Ir ao médico com regularidade, ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios são medidas de prevenção. O coração é o nosso principal aliado para manter a grande máquina do corpo funcionando. Por isso, cuidado com a gordura. Se ingerida em quantidade excessiva, ela altera a espessura do sangue e bloqueia as veias e artérias, fazendo com que a pressão do sangue aumente e o coração sofra para bombear. Isso acaba gerando doenças cardíacas graves. Cuide-se e bons estudos! O sistema circulatório é formado pelo coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos, linfa e órgãos linfóides, que são o timo e o baço. Os vasos sanguíneos são classificados em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. O coração é o principal órgão do sistema. Ele está localizado na cavidade torácica entre os dois pulmões, com uma leve inclinação para a esquerda. O coração apresenta 4 câmaras, o átrio direito e o átrio esquerdo na região superior do coração, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo na região inferior do coração. O lado direito não tem comunicação com o esquerdo. No lado esquerdo circula o sangue arterial e no direito o venoso. A parede que divide o coração é chamada de septo.
Os átrios e ventrículos em cada lado do coração comunicam-se através de válvulas. O coração é uma máquina que está sempre bombeando sangue para todo o corpo. Estudar o sistema circulatório é como ler um manual de instrução. É importante. O sistema circulatório é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Mas você sabe identificar os maus hábitos que prejudicam esse sistema? Um deles é a alimentação excessiva rica em gorduras de origem animal. Carnes gordas, molhos gordurosos, queijos amarelos, frituras devem ser ingeridas com moderação. Gorduras vegetais encontradas em castanhas, sementes e óleos crus são benéficas. O perigo está também no uso de substâncias químicas, incluindo o cigarro e o álcool. Para manter a boa forma do coração, é importante fazer atividade física. A prática de esportes não diminui só a pressão cardiovascular, mas também o nível de colesterol e glicose no nosso sangue. Vale lembrar que a atividade física que traz benefícios não é somente aquela realizada na academia. A caminhada, o futebol, a brincadeira com os filhos, a utilização das escadas em vez de elevador, tudo isso ajuda se tiver continuidade. Portanto, mexa-se! Até mais, a gente se vê! Olá, tudo bem? Você sabe o que acontece com o alimento dentro do seu corpo? Quem responde essa pergunta é a fisiologia humana. Ela é a ciência que estuda o funcionamento dos sistemas e órgãos do corpo. O estudo do sistema digestório mostra como ocorre a digestão dos alimentos em cada parte do tubo digestivo. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas, que participam da digestão. Ele apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Através desse sistema acontece a absorção do alimento. Assim, as células tiram energia e matéria-prima para trabalharem. As reações químicas, a ação de enzimas e os movimentos dos órgãos são muito importantes nesse processo. Quando você entende como o corpo humano funciona, fica mais fácil tomar cuidados para ter uma boa qualidade de vida. No Brasil, por exemplo, muitas pessoas temem a chegada da terceira idade, porque com ela vem o medo das doenças. O fato real é que muitas doenças que se manifestam na terceira idade, e mesmo nas fases anteriores, estão diretamente relacionadas ao descuido com o corpo, através de maus hábitos como o uso do cigarro, bebida alcoólica ou sedentarismo. Os efeitos de um corpo que não recebe os cuidados adequados vão se acumulando e, com o passar do tempo, acabam repercutindo na terceira idade. Doenças pulmonares, doenças do coração e até alguns tipos de câncer que podem ser prevenidos. Basta desenvolver hábitos saudáveis. Plante qualidade de vida para o futuro. Cada órgão do sistema digestório desenvolve aspectos mecânicos e químicos. A digestão começa mesmo na boca, com o aspecto mecânico da mastigação, e aspecto químico da ação da saliva através da enzima amilase salivar, que faz a digestão do amido. O estômago também tem processos mecânicos, são os movimentos peristálticos e de segmentação rítmica. O processo químico se dá através do suco gástrico, que faz a digestão das proteínas. No duodeno do intestino delgado é onde ocorre a maior atividade digestiva. Isso acontece através da ação do suco entérico, do suco pancreático e da bile. Essas enzimas são responsáveis pela digestão dos lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Depois de absorvidos pelas regiões jejuno e ilho do intestino, eles são jogados no sangue. Interessante, não? Até mais, a gente se vê.
Olá, tudo bem? Pense que é um dia quente e você toma muita água. De repente vem aquela vontade de ir ao banheiro. Agora você já se perguntou por que e como produzimos a urina? De que substâncias ela é composta? As nossas células produzem toxinas que devem ser eliminadas do organismo. Para isto existe o sistema excretor, também conhecido como sistema urinário. Ele serve para manter o bom funcionamento do corpo. Todas as células do organismo realizam funções metabólicas, que resultam na produção de resíduos, e muitos destes resíduos são substâncias tóxicas. O acúmulo destas toxinas no organismo causa a morte das células. Por isso, dizemos que o sistema excretor exerce a manutenção e equilibra o meio interno do corpo, o que é essencial para a vida. Sistema excretor. Ele tem a função de filtrar e eliminar as toxinas produzidas pelo nosso organismo. Este sistema é composto por um conjunto de órgãos: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins são formados por milhões de néfrons, unidades funcionais da filtração do sangue, onde ocorre a separação e a reabsorção de elementos importantes para o organismo. É onde ocorre também a eliminação daqueles que são tóxicos, como a ureia. O resultado dessa filtração forma-se a urina. Ela é composta principalmente de água, ureia, ácido úrico e cloreto de sódio. Dos rins, a urina é transportada por finos canais chamados de ureteres até a bexiga urinária. Lá, ela fica armazenada até ser eliminada para fora do corpo, através da uretra. É aquele momento de alívio, depois de ter tomado muita água. O sistema excretor é fundamental para o organismo. É formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, um par de rins, um par de ureteres, a bexiga urinária e a uretra. O sistema excretor é responsável por retirar as toxinas produzidas pelas células. Mas é preciso tomar cuidado para que ele funcione bem. Existem muitas doenças relacionadas com os rins, bexiga e uretra. Uma das mais comuns é o cálculo renal, também conhecido por pedras nos rins. Entre as causas estão a pouca ingestão de água e o acúmulo de sal. Esta e outras complicações de saúde podem facilmente ser evitadas com maiores cuidados e ingestão diária de água. Já as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, podem ser evitadas através do uso de preservativos. Por isso, é fundamental se prevenir. Assim você pode evitar, por exemplo, a uretrite, inflamações da uretra, canal por onde sai a urina. Fique ligado. Até mais, a gente se vê. Olá, alunos, tudo bem? Um passo, outro passo. Assim vamos caminhando. O sistema locomotor humano é responsável pelas funções de movimento, locomoção e deslocamento. O sistema locomotor é formado pelo conjunto de ossos, músculos e articulações. Vamos falar um pouquinho sobre eles. A estrutura esquelética sustenta, protege os órgãos internos, armazena minerais e íons e produz células sanguíneas. O crânio é a parte mais complexa do esqueleto. Compreende o neurocrânio, que protege o encéfalo, e o esplancnocrânio, que forma a face. Os músculos são de 3 tipos: estriado esquelético, ligado ao esqueleto e responsável por movimentos rápidos de contração voluntária. O segundo tipo é o liso, encontrado na parede de órgãos ocos, como o tubo digestivo, de movimentos lentos e involuntários. E ainda o estriado cardíaco, que só existe no coração e realiza movimentos rápidos e involuntários. Para dar um único passo, ossos, músculos e articulações precisam trabalhar coordenados. Existem doenças que afetam o sistema locomotor humano e comprometem as funções de deslocamento, movimentação e locomoção.
mas podemos prevenir o aparecimento de vários problemas com um programa de exercícios físicos e alimentação saudável. Entre as afecções que atingem os órgãos de locomoção estão a osteoporose, que afeta os ossos, a artrite e artrose, que atingem as juntas, e a distrofia muscular, que prejudica os músculos. Sempre que sentir alguma dor ou notar algo estranho no corpo, procure um médico. Quanto mais cedo o problema for detectado, maiores e melhores serão as chances de cura. E lembre-se, nunca tome remédios por conta própria ou por indicação de alguém que não seja médico. Você pode mascarar os sintomas e adiar ainda mais o tratamento correto, além de sofrer efeitos colaterais desnecessários. O sistema locomotor é composto de esqueleto ósseo, músculos e junturas. Articulados, eles permitem ao corpo se movimentar. O esqueleto é formado por 206 ossos, que têm a função de dar sustentação ao corpo, proteger órgãos vitais, produzir células do sangue e armazenar sais minerais. Os ossos estão distribuídos no esqueleto axial e no esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio, pela coluna vertebral, pela caixa torácica e pela cintura pélvica. Já o esqueleto apendicular é constituído por braços e pernas. Os ossos não têm contato direto entre si. Eles estão ligados através das junturas, que podem ser imóveis, apresentar movimentos reduzidos ou amplos. Já os músculos são considerados os órgãos ativos do movimento. O sistema muscular é formado por 656 músculos distribuídos por todo o corpo. Cuidar de 656 músculos e 206 ossos? Haja atividade física. Até mais, a gente se vê. Olá, galera da biologia, tudo bem? O que vocês acham de prestar atenção em um exercício bem simples? Inspire, expire. Mais uma vez. Inspire, expire. Reparou que o nosso organismo necessita do oxigênio presente no ar? Apesar da gente não ver, este gás existe em grande quantidade na atmosfera. E para capturar o ar, temos um sistema especializado chamado sistema ventilatório ou respiratório. Depois de capturado, o oxigênio chega até as células. Lá, participa das reações metabólicas e produz um resíduo conhecido como gás dióxido de carbono, que precisa ser eliminado do corpo. Novamente, o sistema ventilatório volta à ação e é usado para eliminar esse composto químico do nosso organismo. Sendo assim, o sistema ventilatório tem a função de realizar as trocas dos gases respiratórios do nosso organismo com o ambiente. E com este sistema funcionando bem, garantimos distância das doenças respiratórias. Vamos saber mais? Bons estudos! O sistema ventilatório do nosso organismo é responsável por oxigenar o sangue e remover o gás carbônico. Mas que partes do corpo compõem esse sistema? Uma delas, claro, é o nariz. Ele filtra e aquece o ar aspirado. Temos também a faringe, responsável por conduzir o ar até a laringe, onde temos as pregas vocais, responsáveis por formar os sons. Temos ainda a traqueia, um tubo cartilaginoso que origina os brônquios. Eles se ramificam dentro dos pulmões em bronquíolos, que se ligam aos alvéolos pulmonares. Por último, vem os pulmões, os principais órgãos do sistema. É nos pulmões que ocorre a principal função do sistema ventilatório, a hematose. Trata-se da troca do oxigênio pelo dióxido de carbono entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, transformando o sangue venoso em sangue arterial. Viu como cada parte do seu corpo é importante? Então aprenda para cuidar dele cada vez mais. O oxigênio presente na atmosfera é produzido pelas plantas através da fotossíntese, em que ocorre a transformação da energia luminosa
para energia química. Em um processo semelhante, o sistema ventilatório tem a função de promover as trocas dos gases respiratórios. Conseguiu perceber como o sistema ventilatório é vital, mas ele é um tanto frágil. Qualquer problema pode comprometer o bom funcionamento da engrenagem e, assim, diminuir a capacidade respiratória. Entre os agentes prejudiciais, o cigarro é o vilão número 1. Ele possui inúmeras substâncias que causam danos irreparáveis aos órgãos. Portanto, ao cuidar do nosso sistema ventilatório é importante para ter uma boa qualidade de vida e ser feliz. Nunca esqueça que a saúde é o nosso bem mais precioso. Até mais, a gente se vê. Olá, alunos, tudo bem? Todo mundo gosta de sentir aquele cheirinho de comida boa, ou então a brisa fresca batendo no rosto, ouvir uma música que traz boas lembranças. Mas os órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, apenas captam as informações. A interpretação das sensações se dá no cérebro. As conduções nervosas levam essas informações até o local onde acontece o processo de cognição ou aprendizagem e memória. É o sistema nervoso em ação. O sistema nervoso está diretamente associado ao sistema endócrino. As glândulas produzem os hormônios que regulam as respostas do corpo às informações dadas pelo sistema nervoso. Por isso, os sistemas nervoso e endócrino são chamados de sistemas de integração. Eles comandam o funcionamento de todos os outros sistemas do organismo. O sistema nervoso se divide em 3: central, periférico e autônomo. O sistema nervoso central faz o processamento e a integração de informações. Já o sistema nervoso periférico é responsável pela condução de informações entre órgãos receptores de estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos efetuadores, como músculos e glândulas. O sistema nervoso autônomo controla a vida vegetativa, ou seja, funções como a respiração, a circulação, a digestão e a temperatura. O sistema endócrino, diretamente ligado ao sistema nervoso, é constituído pelas glândulas endócrinas. As principais são a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas. Elas produzem os hormônios, que são mensageiros químicos que atuam para manter o equilíbrio do corpo. O sistema endócrino e o sistema nervoso juntos controlam todas as funções do organismo, como a pressão arterial, o crescimento e as contrações uterinas na hora do parto. O sistema nervoso é extremamente complexo e as funções que ele desempenha são vitais. Ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos periféricos. É importante destacar que o cérebro está localizado no encéfalo, um conjunto de estruturas que desenvolvem as funções cognitivas e de memória. O biólogo inglês Lyle Watson disse a seguinte frase: "Se o cérebro humano fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, seríamos tão simples que não entenderíamos." Ou seja, o cérebro é tão complexo que ainda não sabemos tudo sobre ele. Existem substâncias que afetam o sistema nervoso e prejudicam as funções cerebrais. Você sabe que substâncias são essas? São as drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações psíquicas e físicas e levam os usuários à dependência. Se o próprio cérebro produz substâncias que dão sensação de bem-estar e de prazer, então para que as drogas? O negócio é ser feliz. Até mais, a gente se vê. Olá, alunos! Você sabe qual é o sentido da vida do ponto de vista biológico? O sentido da vida é perpetuar a espécie através da reprodução. Todo ser vivo tem a missão de não deixar a espécie acabar. E para passar as informações genéticas adiante, todo ser vivo tem sistemas especiais.
as células sexuais, os espermatozoides ou os óvulos, o sistema reprodutor, masculino ou feminino. O estudo da sexualidade já foi muito criticado, porém, ele se tornou uma necessidade para o controle de natalidade e o planejamento familiar. Além disso, conhecer as doenças que são transmitidas pela relação sexual contribuiu com o desenvolvimento de métodos preservativos. Com o uso da camisinha, é possível ter uma vida sexual saudável. A sexualidade humana inicia com o nascimento, masculino ou feminino. Ao longo da vida envolve a opção sexual, o conhecimento do corpo e a escolha dos métodos contraceptivos. Às vezes, as pessoas confundem o conceito de sexualidade com o conceito de sexo. O sexo é uma das formas de manifestação da sexualidade. A sexualidade é muito mais. Ela abrange aspectos de saúde, de comportamento, de relacionamento. A sexualidade tem particularidades em cada fase da vida, da curiosidade infantil com o próprio corpo até a vivência da última fase da vida. A autoimagem, a capacidade de formar vínculos de afeto, a decisão de ter filhos, a dança dos hormônios. Tudo isso é sexualidade. E você, vive bem com o seu corpo e a sua sexualidade? Um dos aspectos fundamentais de uma sexualidade saudável é o conhecimento e a escolha dos métodos contraceptivos. Os preservativos evitam o contato direto da vagina com o pênis e com as secreções naturais da relação sexual. A vantagem é que também previnem a transmissão de doenças. Tem também a tabelinha, que identifica o período fértil e recomenda evitar relações nesse período. É um dos métodos menos seguros. Conforme recomendação médica, as mulheres podem optar pelas pílulas de hormônios na forma oral, injetável ou em adesivo. O dispositivo intrauterino é outra opção disponível. E existem ainda os métodos cirúrgicos para interromper a capacidade reprodutiva. No homem, através da vasectomia, e na mulher, através da laqueadura. É importante conversar com o médico e escolher o método mais adequado para cada pessoa. Mas, sobretudo, é importante ser responsável no planejamento dos filhos. Até mais, a gente se vê. Olá, estudantes de Biologia! A fecundação é a união da célula sexual feminina com a célula sexual masculina, isto é, do óvulo com o espermatozoide. Antes de chegar até o óvulo, o espermatozoide participa de uma grande corrida com mais de 100 milhões de espermatozoides. Todos os espermatozoides têm potencial para vencer, mas só um vai fecundar o óvulo. O prêmio do espermatozoide que ganhou a grande corrida é a vida. A união do óvulo com o espermatozoide forma uma célula chamada de zigoto. Ela vai crescer através da divisão celular e dar origem a um novo ser humano. Mas lembre-se de que uma gravidez planejada é o ideal de uma gestação bem-sucedida. A fecundação é um fenômeno que acontece na tuba uterina quando o espermatozoide consegue penetrar no óvulo. O óvulo fecundado se transforma no zigoto, que é a primeira célula embrionária. O zigoto sofre várias divisões celulares e se transforma em blástula. A blástula vai para o útero através de um fenômeno chamado de nidação. Após a nidação, começa o desenvolvimento uterino. A blástula se transforma em gástrula e a gástrula, por sua vez, se transforma em neurula. A neurula tem 3 anexos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Através do processo de organogênese, os folhetos embrionários dão origem aos órgãos do corpo humano. Esta é a fase mais difícil da vida do ser humano, que é totalmente dependente da mãe para sobreviver. A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum.
Um dos motivos é o fato dos adolescentes começarem a vida sexual cada vez mais cedo, muitas vezes sem estar preparados e orientados para isso. A gravidez na adolescência envolve um conjunto de problemas físicos, sociais e emocionais. Uma jovem de 14 anos não está preparada para cuidar de um bebê e de uma família. Na maioria dos casos, tanto a mãe quanto o pai são jovens e não estão preparados para assumir um compromisso sério. Uma consequência disso é o aumento do número de mães jovens e solteiras que criam os filhos com a ajuda da família. Para evitar uma gravidez indesejada, é preciso buscar informações de prevenção. O diálogo entre pais e filhos e entre alunos e professores é a melhor forma de orientar e informar os jovens. Até a próxima! Olá, tudo bem? Você sabe quais são os fatores que garantem a qualidade de vida? A qualidade de vida começa pela saúde. É o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não significa apenas ausência de doença. Ela é um direito de todas as pessoas e foi assegurada pela Declaração dos Direitos Humanos, assinada pela Organização das Nações Unidas em 1948. Cabe ao Estado zelar pela saúde dos cidadãos e proporcionar boas condições de sobrevivência, através do combate à miséria e às doenças. Porém, a saúde não compete apenas ao governo. Cada cidadão pode buscar o bem-estar físico através de bons hábitos. Qualidade de vida implica cuidados com o corpo e a mente. Ir ao médico regularmente, cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos são boas dicas. Costumamos dizer que não podemos escapar de duas coisas: da morte e das escolhas que fazemos ao longo da vida. Essas escolhas vão determinar a qualidade da vida de cada um de nós. Por exemplo, a escolha da profissão. Se você optar por algo que não gosta, vai provavelmente passar o resto da vida infeliz, reclamando do trabalho, do chefe, dos colegas. A atividade que deveria ser realizada com prazer vai se transformar em um trabalho árduo. Da mesma forma, escolher uma pessoa para casar e ter filhos. Pense em alguém com quem você gosta de conversar, de passear e de se divertir. Uma escolha errada pode tornar a vida conturbada. Além disso, evite o sedentarismo, uma alimentação inadequada e consumir bebidas alcoólicas, cigarros e drogas. Zelar pela saúde é plantar uma boa qualidade de vida para o futuro. Todo cidadão tem direito à saúde, educação, habitação, saneamento básico, alimentação, emprego, renda, segurança, transporte e lazer. Mas não compete só ao governo montar uma infraestrutura para garantir o bem-estar do povo. É importante manter cuidados com a alimentação e não adquirir hábitos que possam prejudicar a saúde, como o uso do cigarro, drogas e o uso exagerado de bebidas alcoólicas. Cada cidadão pode fazer a sua parte através da educação alimentar, da prevenção em casa, da participação em grupos de orientação sexual. Escolha com cuidado seus representantes no governo. Vote em pessoas comprometidas com o bem-estar da sociedade, através de projetos que combatam a miséria, o analfabetismo, o desemprego e a fome. Os governantes que você escolheu estão defendendo esses projetos? Até a próxima! Olá, tudo bem? A sexualidade é o estudo do comportamento sexual humano. Ela está presente no currículo escolar para esclarecer os cuidados que cada um deve ter com o próprio corpo. Durante muito tempo, a sexualidade foi encarada como um tabu pela sociedade. Muitos pais achavam que não deveriam falar sobre este assunto com os filhos. Hoje, com a evolução do comportamento humano e sexual, este assunto deixou de ser proibido
Ele é importante para orientar os jovens sobre os cuidados com a saúde. O estudo da sexualidade abrange as transformações que ocorrem durante a adolescência no corpo de meninos e meninas, os cuidados para evitar uma gravidez não planejada e as doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente existe uma redução da taxa de gravidez em mulheres adultas. Em 1940, a média era de 6 filhos. Em 2000, essa taxa caiu para 2,3 filhos. Um dos motivos é a divulgação dos métodos para evitar uma gravidez não planejada. Mas existe outro dado que preocupa: o aumento no número de adolescentes entre 15 e 19 anos grávidas. São cerca de 700 mil meninas que se tornam mães a cada ano no Brasil. Mas o que leva uma adolescente a engravidar? Alguns fatores podem contribuir para este quadro, como a falta de referência familiar, a carência de um projeto de orientação sexual nas escolas e em outros espaços educativos, e até mesmo a influência da mídia pode ser negativa. A conversa ainda é o melhor caminho para entender e reduzir o índice de gravidez entre jovens. As mudanças físicas e emocionais dos adolescentes tornam esse período muitas vezes conturbado. Quando a gravidez ocorre nesta fase, o problema é dobrado. Grande parte não estão preparados para assumir o compromisso da paternidade ou da maternidade. Por isso, o estudo da sexualidade é importante para orientar sobre os métodos contraceptivos, como tabelinha, camisinha, diafragma, DIU, comprimido e injeção de hormônio, laqueadura e vasectomia. Além da gravidez não planejada, existem também os problemas das doenças sexualmente transmissíveis. A mais grave das DSTs é a AIDS. Até 2008 foram registrados no Brasil mais de 470 mil casos de pessoas infectadas pela AIDS. Outras doenças também são transmitidas através do contato sexual, como sífilis, gonorreia, herpes genital e o HPV. Por isso, use preservativo. Cuide da sua saúde. Ela é o bem mais precioso que você possui. Até a próxima. Olá! Chegamos ao término da matéria de Biologia do segundo ano do ensino médio. Isso significa que você está cada vez mais próximo do seu objetivo. No conteúdo de segundo ano, aprendemos um pouco mais sobre a biologia diretamente ligada à evolução dos animais e das plantas. Vimos como o corpo humano é composto por diversos sistemas e como cada sistema é importante para o perfeito funcionamento do nosso corpo. Da respiração à locomoção, da digestão à circulação, examinando o trabalho de equipe dos órgãos. Informações que vão ajudar você a ter mais saúde. Aproveite mais esta conquista da sua vida diária e siga estudando. Você é a peça-chave deste aprendizado. Espero por você no terceiro ano de Biologia. Até lá!